Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos hoje aqui, nesta terça-feira, dia 25/3, 25 de março, ou 30 de março, né? Dia 25 de março foi nossa última aula. Hoje é dia 30 de março, né? O professor um pouco louco hoje, já não sabe mais nem data. Estamos aqui hoje para mais uma aula de montagem e manutenção de computadores e vamos começar já compartilhando o material, dando seguimento na aula passada, hein, pessoal? Vamos lá, hoje é ritmo, hein? Ritmo de festa, hein? Que absurdo. Piada, mas sem graça. Então, vou colocar aqui o material. Tá, parará. Estão vendo aí, pessoal, compartilhado? Estão Sim. vendo o Sim, compartilhamento? sim, Ah, professor, então tá beleza. aparecendo. Aliás, boa Vou tarde. ampliar aqui. Boa tarde a todos e todas aí. Então, vamos lá. Um errinho aqui nessa apresentação. É, assombrosamente alterou sozinha, mas aqui eu já retomo aqui. Só vou organizar ela aqui, quer ver? Aqui. Aí antes dou uma arrastada aqui, ó. As Ô, fotos professor, aqui. pra Oi. mim não tá aparecendo o material compartilhado. Ah, agora entrou. Ah, vou ver, agora vai aparecer. Aí, todo mundo tá vendo aí, pessoal? Tava errado aqui esse disco aqui e esse HD aqui. Bom, então na nossa aula passada nós estávamos falando sobre memória principal e memória secundária. Então, pessoal, qual que é a questão aqui da memória principal? Ela é volátil, ou seja, ela é usada enquanto você faz uma solicitação. Então, por exemplo, você solicita qualquer operação de qualquer natureza no computador, ele traz essa operação para a memória principal, aonde ele vai tratar essa informação, fazer as instruções, seguir lá os ciclos de processamento, certo? Então vamos lá, com calma aqui que a gente tem que ver ouvir e ver essa explicação aqui, pensando no computador trabalhando. Então, ele tem um recurso de memória. E você vai usar esse computador durante o dia em diversas aplicações. Então, ele sabe que algumas aplicações vão usar mais memória, outros vão usar menos memória. Então, é fundamental ele usar a memória para fazer uma atividade e quando essa atividade não estiver sendo mais necessária, ele vai liberar essa memória de volta para você abrir outra aplicação e assim você vai durante o dia abrindo uma aplicação 1 hora, abrindo outra, 1 hora você abre o browser, faz o download, depois abre o Word, escreve um arquivo, né? Abre o Excel e digita lá números para fazer uma planilha, certo? Então, para cada operação dessa, ele vai alocar um pouco de memória. E quando essa atividade não for feita mais, ele vai liberar essa memória para que você possa usar com outros aplicativos. Se não fosse isso, quando a gente ligar de manhã o computador e carregava a memória dele, durante o dia ele ia começar a travar, porque não ia ter mais recursos, né? Não ia ter mais memória para ele usar. Então, por isso que ele tem que usar a memória quando precisa e quando não precisa mais, ele libera ela, deixa ela disponível, certo? Só que o que acontece, pessoal, essa memória principal que é usada no computador, ela é muito rápida. Então, ela tem um custo muito mais alto. E ela, como eu disse, ela é rápida, ela precisa ser rápida. Se ela não for rápida, o computador ficaria lento, né? E como ela é caríssima, porque ela é usada muito pouco que eu digo em quantidade, né? Então o computador precisa de pouca memória principal. Ô, professor, Oi. quando você fala que ela tem um custo maior, você tá falando de preço em reais, alimentação da, sabe, energia, Sim. Não, eu tô falando do e processamento? preço em reais mesmo, porque ela é de um Ah, tá. material diferente dos outros tipos de memória. Ela é uma memória que fica ali, ela fica conectada direto no processador.
Ela fica junto com a memória cache ali. Então, toda essa memória que eu estou falando é quando o computador vai fazer uma operação, ele vai fazer uma soma, por exemplo. Vai fazer uma soma. Para dar um exemplo de uma operação bem simples. Ele vai fazer uma soma. Aí, ele precisa, vamos supor que seja dois números somados, vai dar um resultado. Então, nós vamos ter quantas posições o computador precisa reservar aí? Uma para o primeiro número, um operador matemático, para ser o mais, por exemplo, uma segunda posição para ser o segundo número a ser somado. A gente precisa de um sinal de igual e precisa de um outro alocação de um outro local para a gente colocar o resultado. Então é dessa forma que o computador faz uma conta básica, por exemplo. 2 mais 2 igual a 4. Ele vai pegar uma posição e você vai preencher com 2 ou com outro número, se você quiser. O 2, aí vai usar um operador matemático soma, uma segunda posição para ser o segundo 2, aí um operador matemático igual e uma outra área para armazenar a saída. Então, se a gente precisar de mais operações, ele vai alocando mais memória. Aí no caso, pessoal, que quando eu estou falando disso aqui, estou falando da memória RAM, certo? Então pode ver que o HD, por exemplo, o HD geralmente é de 1 terabyte, 2 às vezes, né? 750 gigas. E a memória RAM, por exemplo, ela é 4 GB, 8 GB, 16 GB, certo? Então ela é muito menor do que a memória que a gente tem no HD. Porque o HD é uma área de armazenamento, mas também é uma memória. O HD é uma memória permanente. Então, vamos lá, no entendimento. A memória RAM é usada para abrir programas, fazer as operações, e a memória auxiliar, no caso, que vai ser a não volátil, vai ser o disco de armazenamento ali, o HD. Por que que ele é diferente? Porque ali ele não precisa ser volátil, porque você vai instalar, por exemplo, o Office e depois ele vai continuar instalado, né? Então você não vai precisar instalar de novo o Office, vai instalar uma vez só. Porque ali na memória onde ele está instalado é uma memória permanente, não volátil. Então, você instala um antivírus, você instala qualquer programa no HD, o que acontece? Quando você desliga o computador, esse programa continua lá. Então ali é uma área não volátil. Então, ou seja, o que vai ser volátil em relação ao Word, por exemplo, quando você está digitando um texto? A gente precisa digitar um pouco do texto e salvar, porque se a gente desligar o computador sem salvar, aquele programa ele está carregado na hora do uso, na hora que você vai usar. O sistema operacional pega ele lá no HD e fala, olha, vou carregar você, Word, que nós vamos fazer agora uma carta, um texto, e coloca lá na memória RAM. Se você digita, cai a energia, não salva, como ele está dentro da memória RAM ali naquele momento, e é uma memória volátil, se você desligar o computador, perde tudo, porque você não salvou. Correto? Tá claro até aqui, pessoal? Tem alguma dificuldade, qualquer coisa, mal entendimento? Pode falar agora, não tem problema nenhum. É um assunto simples e teoricamente fácil, mas não é um problema se alguém não entender isso. A gente usa outros exemplos aqui, Professor, tá bom? Oi. se eu separei um espaço para memória virtual do HD, ele vai funcionar como uma memória RAM, mas daí, se tiver algo armazenado lá, eu desligar o computador, eu vou perder aquilo que está armazenado na parte que eu separei para memória virtual? Sim, porque ali ela funciona identicamente à memória RAM. Tudo que está ali, quando você desligar, ele precisa jogar fora para poder ficar disponível para a próxima vez que você ligar o computador. Mas ele só vai ser usada se toda a memória RAM estiver ocupada. Ele Dito, não usa junto? então, na verdade não, ele usa a memória virtual para complementar a memória RAM. Quando o computador, o sistema operacional percebe, olha, ele está usando, o meu usuário está carregando muita coisa, muita coisa, muita coisa. Não cabe mais aqui. Então eu tenho uma configuração lá falando, ó, quando chegar a 85%, já abre a memória virtual lá do disco. Então, a partir de 85% de utilização,
ela começa a abrir os arquivos lá dentro da memória virtual. E quando você desliga o computador, ele vai jogar tudo fora, o que está na memória RAM e o que está na memória virtual, da mesma forma. Porque ele entende que as duas são o mesmo recurso. Só que a diferença é que a memória RAM, ela está lá ela está sendo executada lá na placa, né, no pentezinho de memória, e a virtual está sendo executada da mesma forma, mas só que ela está fisicamente lá reservada a uma parte do HD. Deu para entender? Não sei se eu compliquei mais, eu expliquei. Mais Deu ou para entender, menos. professor. Ó, vamos lá. A memória virtual, ela tem uma característica. Ela é uma memória usada para auxiliar o computador quando ele precisa de mais memória RAM, correto? Até aqui tá ok, certo? Certo. Então vamos supor, eu vou abrir um programaço aqui muito pesado, eu tenho 4 GB de memória só. Aí lá no software fala, olha, para você executar esse programa tem que ter no mínimo 8. Poxa, então não vou poder usar? Vai. Você vai pegar, a sua máquina vai reservar uma parte do HD para complementar e a sua máquina ficar com 8 GB. Aí, opa, posso usar o programa então. O que acontece na prática? A memória RAM, lá que ela tem um pente, que a gente fala um pente, porque ela é uma plaquinha assim desse tamanho, ela está conectada na placa-mãe. Então, ela é exclusiva, só faz isso. Então, ela é muito rápida. Quando a gente quando a gente pega e configura uma parte dessa memória, adiciona mais memória, mas só que isso está lá no HD, o que acontece? A memória, lembra que eu falei, está diretamente conectada na placa. Então ela tem uma troca de informações ali, ó, direta. Quando a gente reserva uma parte dessa memória para aumentar ela, mas como ela já não cabe mais ali, ela vai estar armazenada lá no disco rígido, lá no HD, significa que a velocidade para o processador buscar essa informação, conversar com outras placas, ir lá, o disco magnético rodando, a cabeça de leitura tem que procurar o endereço da informação. Então isso leva muito mais tempo do que o processador leva para poder buscar o dado dentro da memória RAM. Então por isso que fica mais lento. Porque imagina o seguinte, ó, você tem informação, você tem um objeto que está na sua mão aí, ó. Você está com o objeto na sua mão. Você está com o objeto na sua mão. E você precisa pegar esse objeto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Você tem uma maçã na sua mão. Está na sua mão aí, ó. Eu vou falar, ó. E eu te dou uma outra maçã, só que ela está na mão de uma pessoa que está lá 2 metros de você. Aí eu falo para você, ó. Quero ver a velocidade que você consegue comer essa maçã que está na sua mão. Você vai puxar aqui e dar uma dentadona saborosa. Vai ser muito rápido. Você pega a maçã, leva até a boca e morde. Esse é o tempo da memória RAM. Agora vamos usar a memória virtual. A maçã está a 1,5 metro de você na mão de outra pessoa. Aí nós vamos medir o tempo agora. Aí eu falo já. Você vai se movimentar, dar um tapão na mão da pessoa, tomar a maçã dela, trazer na boca e dar uma dentada. A sua dentada vai demorar mais tempo nessa situação do que na primeira situação. Então é o mesmo caso da memória RAM. A memória RAM, quando ela está abrindo os programas direto da placa da memória RAM, vai ser muito rápido, que está ali direto, diretão. Agora, quando essa memória virtual que você criou para aumentar a sua memória RAM, ela não está mais aqui no pente, ela está lá no HD, o processador tem mais camadas, mais barreiras para ultrapassar, para ir buscar essa informação que está lá. Então, como a informação está lá no HD, que é mais lento, que tem um disco para você localizar o endereço, achar lá no disco onde é que estava. Então, até o processador trazer essa informação para você ver, ele está indo buscar mais longe. Então, demora mais tempo, por isso que não fica tão rápido. Mas é assim, veja bem, aonde que o usuário entra aí? Qual que é melhor? Você usar o computador, ele ficar um pouco lento, mas você conseguir usar, ou ele não conseguir nem abrir o arquivo. Então, esse é o caso da memória virtual, pessoal. Ela não é feita para trazer recurso e deixar o computador mais potente. Ela é feita para o computador limitado conseguir operar e talvez até conseguir operar melhor.
Mas não é 100%, não são 100% dos casos que acontece exatamente isso. Existem casos onde o computador tem muita memória RAM, mas só que tem uma aplicação, uma determinada aplicação, pode existir aplicações que demandam temporariamente muita informação, mais do que a memória virtual, mais do que a memória é capaz. Então ele precisa também usar a memória virtual, como por exemplo os softwares de desenho, desenho industrial lá, o CATIA, o CAD-CAM, aqueles que desenham projeto de engenharia, projetos assim que tem arquivos, pessoal, de 100 GB, 150 GB. Um arquivo tem 150 GB. Então o engenheiro pega aquele projeto e ele faz uma alteração lá de imagem. Um prédio lá, ele desenha lá no prédio lá 18 andares, coloca todos os detalhes ali de projeto. Aí ele resolve alterar um andar. Depois que ele altera esse andar, o que esse programa vai fazer? Ele vai ter que renderizar, ele vai ter que reconstruir a imagem inteira para ele entregar o arquivo projeto no final, que é o que acontece com o vídeo também. Vamos supor que você pega um arquivo aí de 1 GB de vídeo, grava no seu celular, lá, 1 GB de vídeo. Vou pôr aí, vai, 30 minutos. 30 minutos deve dar mais ou menos isso aí, média. Professor, 30 minutos com o celular, 1 GB. Alguém falou alguma coisa? por exemplo, o SSD pode ser considerado memória auxiliar ou principal? Principal. Ela trabalha igualzinha a principal. Por isso que o HD SSD, o computador fica rapidíssimo. Porque ela tem o mesmo modelo de construção da memória principal. Por Por isso. exemplo, quando você vai colocar no computador, você tem que tirar alguma peça dentro dele para substituir? Tem, se você tira o HD convencional. E aí Entendi. ele é igualzinho ao HD. Igualzinho ao HD. Só que aí, em Mas vez não, de. mas não dá para usar os dois, o HD e o SSD ao mesmo tempo, professor? Dá para usar. Inclusive é até recomendado, porque o SSD, pessoal, como ele é novo ainda, ele é muito caro. Então, por exemplo, ó, um HD SSD de 250 gigas, que é pequeno hoje em dia, muito pequeno, ele custa em média 300 a 400 reais. Com 300 a 400 reais, você compra um HD de 2 tera, por exemplo, não de 240 gigas. Então, vamos supor, o que as pessoas fazem? Eu sou muito rico, sou milionário. Eu vou lá, compro um HD de 1 tera SSD. Deve custar uns 2, 3 mil reais. Só que aí, o que é comum as pessoas fazerem? Compram um de 250 GB por 300 reais e usa também um HD convencional só para armazenamento. Lá vai guardar, salvar os arquivos, vídeos, músicas. E o HD onde está o sistema operacional deixa com SSD. Aí a máquina fica mega ultra rápida. Então, por exemplo, notebook. O que os usuários de notebook fazem? Eles colocam o SSD e usam o HD, aquele foi substituído, como um HD externo. Coloca ele na case, né? Que é aquela espécie de o case fugiu o nome em português agora. A case é como se fosse não um revestimento, né? Mas como se fosse uma capa, né? Uma capa apropriada, né? Uma caixa apropriada. Então eu pego que é parecido com esse aqui. Esse aqui, pessoal, parece um HD externo, mas é na verdade um porta-cartões. Eu ganhei isso aqui Natal. Tem meu cartão aqui do Instituto. Ó. Quando eu vou em algum evento, alguma coisa, eu levo o cartão do Instituto lá. Tal. Então, mas a case é parecida com isso daqui. Professor, não tô vendo nada. Não apareceu, não? Tá com a. Eu não tô Deixa vendo eu tirar o nada. compartilhamento. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Pera aí, depois eu volto aqui. Eu tô parecendo um alienígena aqui demonstrando as coisas e não Eu dá não pra vi, ver. deu uma cortada. Entendi. Vou tirar o compartilhamento aqui, vou ver se parece eu agora. Agora dá para ver. Então, aqui, ó. Dá pra ver essa case. Esse aqui, ó, é um porta-cartões, mas parece um HD externo, não parece? Então, o que eu faço? Ó, eu pego. Aqui, na verdade, que eu tava falando, é um porta-cartões. Quando eu vou em algum lugar assim, representando o instituto, eu levo o meu cartão aqui. Tem meu cartão. Tem meu cunhado que me deu
Meu cunhado me deu esse porta-cartão aqui, que ele comprou na China no aniversário. Deve ter me dado no meu aniversário, 31 de dezembro, hein? Nunca passei na escola, pessoal. Nunca tive um aniversário na escola. 31 de dezembro. Eu nasci dia 31 de dezembro. Então, sem zoeira, eu tiro o HD da máquina, coloco o SSD no lugar, eu compro uma case, que é um revestimento do HD, fica conectado via USB e eu passo a usar essa case. Então, o que é muito comum hoje em dia você compra um HD SSD, menor porte, para poder caber por ser o preço mais acessível, e pega o HD que ficava lá na sua máquina originalmente e usa como HD externo, que fica parecido com esse casezinho aqui, ó. Coloca o HD externo, conecta no USB, e aí você salva lá os arquivos grandes, discos, filmes, suas coleções de série que você tem. Os filmes do Harry Potter você pode salvar lá. E aí, quando você quiser usar, é só ir lá, esse disco externo vai se transformar num disco E ou F, né, ou M, como você quiser, né? Você pode colocar como você quiser. Então, o SSD é assim. Então, ele tem a mesma construção da memória RAM. Só que aí o que acontece, pessoal? Qual que é o movimento? A cada dia vai cair mais o preço. Porque como é um material raro, né? Que é o que eu falei para vocês, que é o material químico chamado de semicondutor. É um semicondutor caríssimo. Mas olha só, por que vai cair no preço todo dia? Porque assim, ó, isso é um fenômeno da administração de empresa. Quando você, por exemplo, tem o material do SSD e você começa a produzir mais, na verdade começa assim, as pessoas começam a procurar mais. Toda demanda, pessoal, toda demanda de produção vem da necessidade de consumo. Então, quem é que faz, na verdade, o desenvolvimento, por exemplo, tanto celular que sai novo, tanto tênis que sai novo, modelo de roupa que sai, é a procura das pessoas, certo? Ninguém produz algo, eu vou produzir um computador de tal jeito aqui pensando em vender ele depois. Ninguém faz isso. As pessoas, as fábricas, as indústrias, elas pesquisam antes e elas só produzem aquilo que elas sabem que está sendo procurado. Então, por exemplo, tem uma demanda de bota de couro. Aí alguém vai lá fazer bota de couro. Se ninguém tiver essa informação, que existe a demanda, que tem procura, tem gente querendo comprar, aí não seria produzido. Então tá, a partir do momento, os usuários começam a buscar a velocidade de processamento. Aí o HD, ele tem um sistema mecânico, tem uma rotação, então a informação está girando ali num disco e você tem que buscar ela, então tem que achar o endereço onde é que está, qual área que está, então não é instantâneo, que tem que obedecer esse giro, tem ali dentro tem componentes mecânicos como rolamento, por exemplo, que com o passar do tempo ele pode perder a graxa seca, ele começa a ficar ruim de girar, aí começa a dar pânico e dá nos HDs depois de 10 anos, depois de 15 anos, pode acontecer, né? Então, no SSD, todo mundo começa a demandar, o HD precisa ser mais rápido. Aí que a indústria começa a pesquisar fora do mercado e descobre, e se a gente fizesse um HD com o mesmo sistema da memória RAM? Vamos fazer um aí. Nossa, é muito caro, porque é 240 GB. Uma memória, o pente, hoje os pentes de memória tem 8 GB no máximo. Então é um material raro, um material que não tem disponível, que está sendo desenvolvido agora. Então, beleza. Aí, alguém produziu isso, colocou para vender. Aí alguém foi lá e comprou. Aí as outras pessoas começam a ver, nossa, essa tecnologia para HD fica muito mais rápida a máquina. Aí desperta necessidade, a vontade de comprar. Aí a indústria identifica isso. Olha, tem mais gente querendo comprar, então vamos produzir mais. E aí entra num ciclo virtuoso que a cada dia mais gente procura, mais a indústria produz, mais ela vende. Quanto mais ela vende, mais pessoas compram, outras pessoas querem comprar também. Então aumenta o número de compra, aí aumenta a necessidade de produção, aí aumenta a produção. Então o que vai acontecer lá na indústria, pessoal? Como a indústria ela pega lá e produz material para produzir 5 HDs, ela vai pagar um valor lá por unidade na matéria-prima. Quando esse número não é mais 5, é 100, 1000, 2000, o
que acontece? Quanto mais, você já viram aquele negócio, por exemplo, quanto mais você compra, mais barato sai a unidade. Por exemplo, eu vou comprar lá por exemplo, vou comprar uma Coca-Cola. Eu chego lá no bar, uma latinha R$ 5. Só que se eu chego lá na Coca-Cola e falo, não, eu quero 1.000 latas, ou vai sair mais barato. Ou eu quero 10.000 latas, eu quero 100.000 latas. Então o valor, como é muito maior, o valor unitário cai. Então, aí o valor unitário cai, a indústria produz mais, vende mais, as pessoas compram mais. E aí mais pessoas, nossa, olha lá, ó, aquele menino tem o HD externo, o HD SSD lá, também quero. E aí aumenta as pessoas querendo comprar, entendeu? Então isso cria um círculo virtuoso da administração. É o aumento de produção, redução do custo. Olha um exemplo disso daí, pessoal, notebook. Vocês sabiam que na década de 90, antes de 2000, um notebook custava em média R$ 20.000? É. Sabia que eu vi empresa comprar notebook de 16.000, R$ 12.000? Isso nós estamos falando, ó, na 2000 para cá, quanto R$ 1.000 por exemplo, ó, pensa bem. Nós estamos falando lá ano 2000, por exemplo. Pensa aí no ano 2000, 21 anos atrás, 2001, 20 anos atrás. Hoje, R$ 1.000 não dá para pagar um salário mínimo. Salário mínimo, 1.200 e poucos reais. Naquele tempo lá, pessoal, o salário mínimo eu acho que não era em 2000, quanto que eu falei? 300 e pouco, acho que R$ 360, se eu não me engano. Então, R$ 1.000 naquele tempo dava 3 salários mínimos. Então, hoje, 3 salários mínimos dá 3.000, quase R$ 4.000. Então, olha só como era caro. Então, vem nesse ciclo e vem vindo nesse ciclo virtuoso que eu tô te falando há 20 anos, e hoje a gente tem notebooks de 1.800, R$ 1.500. É óbvio que está mais caro agora porque o dólar passou de R$ 5, né? Mas se o dólar não fosse R$ 5, aí seria até mais barato. E então é esse o ciclo, né? Então é esse o movimento que acontece, que vai ficando mais barato, as coisas vão ficando mais baratas. E isso acontece com os carros, por exemplo, com todo bem de consumo, tá bom? Todo bem de consumo passa por isso. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Estão vendo a apresentação aí, pessoal, de novo? Sim. 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 Então tá. Bom, pessoal, vamos lá, recapitulando aqui. Memória auxiliar. Ela não é volátil, você salvou lá, ficou salvo. O custo é menor porque é um produto mais simples, mais barato, né? Tem menos custo de produção, então é um produto mais barato. Ela depende geralmente do disco e tal, então é um pouco mais lenta e tem maior capacidade. A principal ela é mais cara, mais raro, e então ela realmente tem essa situação aí. Pessoal, vou pedir vocês só um instantinho aqui, só um segundo aqui para resolver um probleminha aqui técnico, que é rápido, é muito rápido. Só
Bom, voltei aqui, pessoal. Estão vendo a apresentação aqui ainda ou caiu? Caiu, né? Caiu. Aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá, então vamos lá. E agora, pessoal, outro conceito que nós temos que entender aqui muito, muito claramente agora. Então, vimos as memórias a gente viu a auxiliar, memória principal, vimos na aula passada falar sobre a ROM, as memórias que estão gravadas nas placas lá direto, né? Então, olha só, a gente vai, a partir de agora, começar a entender os bits e bytes, ou seja, o 0 e o 1, né, como a informação ela é tratada no computador. Então, o computador é muito comum, pessoal, a gente entender o byte e o bit. Então, o que é o bit, pessoal? O bit é a menor unidade possível, que seria ou o 0 ou o 1. Por que isso, pessoal? Porque, na verdade, o 0 significa uma posição vazia e o 1 uma posição ocupada. Ou também ligado, desligado. Como se você pegasse assim, um interruptor de energia para ligar uma lâmpada. Desligou, tem 0 corrente ali. Ligou, opa, tem corrente ali. Então, esse é o conceito de ligado, desligado, parecido, imaginando a lâmpada, né? E um byte, pessoal, o byte ele é um conjunto de 8 bits. Então, as palavras, os números, eles são construídos em formas de bytes, em formas de unidades de 8 bits, certo? Então, por exemplo, um byte de 8 bits, ele vai representar uma letra, um número ou uma palavra, né? Geralmente, esses são os principais aí. E aí, pessoal, a gente vai aumentando essa quantidade, né? Então, olha só, um bit, então seria um dígito binário. Por quê? Pessoal, o computador, ele entende a linguagem binária ou a linguagem de números com base 2. O que significa essa base 2? Olha só, o que a gente é acostumado a trabalhar é com a base decimal, né? Então, lembrando que dígito vem de dedo, certo? Então, nós temos um sistema natural muito acostumado ao ser humano, o sistema decimal, porque são de 10 posições. Então, o ser humano vem historicamente na contagem fácil, usando os dedos, né? Então, a gente tem o sistema decimal baseado na base 10. Então, esse é o número que nós estamos acostumados. Só que o computador, ele não reconhece nativamente a base 10, ele conhece a base 2. Então, a gente vai ter aqui, no caso, aumentando as quantidades de bits, nós vamos ter a unidade de 1024 bits. Vai formar um kbyte ou kilobyte, certo? Então, por que a pergunta muito importante que todo mundo faz, pessoal, por que não é 1000? Por que não é 1100 aqui? Porque em binário, a posição 1000, ela equivale a 2 elevado à 10ª potência. Então, nós vamos ver lá, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024. Então, por isso, pessoal, que 1 kilobyte não tem 1000 bytes redondo, tem 1024, por causa de ser 8 elevado a 10. Então, são 10 posições, né? Só que a base é 2. Então, se a base é 2, eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 10 vezes. Vai dar 1024. Como que é, comparando com a nosso sistema básico aí, né? Se fosse 10 posições, como que seria se fosse 10 posições, pessoal? Seria 1000 daí. Aí seria... Ô, professor, Oi. você tá contando até 1000 no dedo? Só que é na base 2, né?
2 elevado à 10ª potência. Por exemplo, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2. 2 ao cubo. 2 à 3ª potência. 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes, certo? E o kilobyte, ele significa 2 elevado a 10. Tá aqui, ó. Então, com o tempo e com a disciplina de redes, vocês vão acabar decorando isso também. 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Ou seja, 2 elevado à 5ª, 32. 2 elevado à 6ª, 64. A 7ª, 128. A 8ª, 2 à 8ª, 256, que é 128 mais 128. 2 elevado à 9ª potência vai ser 512 mais 256 mais 256. 512. 512 vezes 2, 1024. Então, com o tempo, vocês vão se acostumar com isso aí. A gente vai trabalhar tanto que vocês vão se acostumar já. Quando eu falar, 2 à 5ª, 2 à 5ª, você vai 2 vezes 4, 2 vezes 32, 2 à 6ª, 64. Então, vocês vão ver que isso é automático. Bom, e depois os números vão crescendo muito, né, pessoal? Porque hoje a gente tem os HDs muito avançados, tem redes rápidas, então a concentração de informação é muito grande. Então a gente pode ter aí, por exemplo, um HD com um monte de vídeo vai dar um volume gigantesco. E aí subindo da casa do kilobyte, a gente vai ter o megabyte. O megabyte vai ser, em vez de ser 2 elevado à 10ª, pessoal, ele é 2 elevado à 20ª potência. Então, 2 elevado a 20. Então, em vez de ser 1 milhão redondo, vai ser 1.048.576 bytes. Certo? Então, por isso que 1 megabyte não é 1 milhão de bytes, porque ele significa 2 elevado à 20ª potência. Então, vai dar, se a gente for lá, 1024 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, quando chegar na 20ª potência, a gente vai ter 1 megabyte. E depois do megabyte, pessoal, o gigabyte, que é 1 bilhão. 1 bilhão de bytes. A mesma coisa, ó, 2 elevado a 30ª potência, 2 elevado a 30. E depois nós vamos ter o terabyte, que é 1 trilhão. E isso vai ser 1 trilhão, 4 trilhão, quintalhão, e vai aumentando isso aí. Até, pessoal, o Yoda, fugiu o nome agora, que é 10 elevado, que é basicamente o sistema de endereçamento novo da internet, conhecido aí como internet das coisas, que vai ser o equivalente a 10 elevado a 120. Então, um valor assim, para vocês entenderem na linguagem que a gente usa, é 1 decilhão. Então, depois vocês quiserem pesquisar aí quantos bytes tem e 1 decilhão. 1 decilhão. Esse é o número que tem atualmente hoje, que já é alcançável pela computação. Então, pessoal, ó, quem tiver alguma dúvida aqui, pode falar agora. A gente tem que ficar com isso. Isso aqui é um assunto muito automático, a gente vai falar muito sobre isso. E é muito, até simples. Mas só que daqui para frente, logo nós vamos entrar no estudo dos sistemas numéricos. Então a gente vai entender melhor um pouco o sistema binário. Vamos comparar ele com o sistema decimal. E nós vamos ter que aprender o sistema hexadecimal. Qual que é a diferença? O hexa decimal aí, pessoal, é de 16. Então é um sistema numérico que, em vez de ser de 0 até 9 ou de 1 até 10, vai ser de 0 até 16. Então, esse vai ser o hexadecimal, que é o sistema de endereçamento das memórias, para ter uma condição de numeral maior. Então, mas pessoal, é muito simples. Tudo que muda é a base. Base 2 para o binário, a base 10 para o decimal e a base 16 para o hexadecimal. Então, vamos lá.
Agora, pessoal, deixa eu ver o horário aqui. Já para encerrar, nós vamos ver os periféricos, né? Os periféricos são todos os dispositivos conectados no nosso computador. Então, nós vamos ter dispositivos de entrada, por exemplo, o mouse, eu uso para entrada, eu vou clicar lá para alimentar o computador. O teclado, então eu vou colocar o nome lá, então eu estou entrando com a informação através do teclado. Saída, a impressora, as impressoras de projeto, CAD, os monitores, né? E nós temos aí também o dispositivo de entrada e saída. Temos de entrada, de saída, de entrada e saída. Entrada e saída pode ser o pendrive, unidade USB. O que mais aqui, ó? Convertem dados utilizáveis pelo computador. O teclado, a gente coloca a informação com as letras do alfabeto, né? Mas o computador, ele entende diferente, pessoal. Ele entende símbolos lá dentro, internamente, e transforma isso em bit e byte, em 0 e 1, né? Então a gente tem aí mesas digitalizadoras, telas touch, né? Canetas luminosas que também pode controlar, joysticks para jogos que estão diretamente conectados com computadores agora, né? Mouse, tem os mouses óticos, mouse esfera, tem o mouse gamer, né? Tem um monte de dispositivos, né? E o dispositivo de saída, pessoal, o monitor, as imagens, som, sinais analógicos, né? Os sinais digitais. Nós vamos ver isso aí também mais para frente, o que são os sinais digitais ou analógicos, né? Para vocês terem uma ideia, o analógico é o sistema de telefonia antigo. O sistema de telefonia é o sistema analógico. Então ele tem menor qualidade, menor alcance, né? E os digitais, eles são já mais computacionais, né? Tem mais recursos. Bom, dispositivo de entrada e saída. O disco rígido pode ser tanto de entrada como de saída. As telas touch, né? Você pode colocar a informação, como pode receber. E os joysticks de controles para jogos. Dispositivo de entrada, mouse, teclado, mesa digitalizadora, essa aqui embaixo, né? Mouse trackball, que eu falei lá, né? Tem um monte de recurso agora diferenciado. O scanner também, a mesa tridimensional também agora tem isso, né? Faz leitura tridimensional. Joysticks também pode ser de entrada. Digitalizador de vídeo também, digitalizador espacial, painel touch também, tem mesa digitalizadora também, pode ser usado também. Dispositivo de entrada também, pessoal, ó, o Data Suite. Data Suite, pessoal, é aquela roupa sensorizada usada para produzir jogos de esportes como futebol e o basquete, por exemplo. Não sei se vocês já viram, por exemplo, lá eu tenho um vídeo aí que circulou aí sobre como que o pessoal grava o jogo FIFA. Então é um jogador de futebol de verdade com uma roupa sensorizada, sensores captando para imitar, fazer com que o jogo tenha aquela aparência realística, né? Então tem luvas de fazer isso também, né? Tem outros dispositivos, dispositivos na mão para poder simular a movimentação humana. Tem outros dispositivos já para captar atividade cerebral. Então tem um dispositivo chamado EPOC que você ele abre o programa e fala assim, ó, ele mostra para você o sim e o não e faz uma pergunta. Aí se você responder sim, você vai com o olho lá no sim. Aí quando for não, você vai com o olho no não. Então o sistema testa a sua resposta e entende o padrão. Então sabe qual é a atividade cerebral para sim, qual é a atividade cerebral para não. Isso aí, pessoal, mais avançado, mas já existe. Dispositivo de entrada também câmeras também, né? Óculos, esses óculos que tem modernos aí, né? Óculos da Google, né? Que acabou não indo muito para frente, que na verdade é uma tela na frente do seu olho, né? Dispositivo saída também, monitores, projetores, o offset digital aí são as gráficas, né, pessoal, para impressão em larga escala. E plotters, que são aquele impressora que imprime papel gigante, assim, para plantas, né? Hoje essas plotters faz aqueles painéis de shopping, assim, do tamanho da parede, assim, né? Com uma imagem bonita lá da franquia, lá da área de lazer, de alimentação, né? Outro dispositivo de saída aqui, pessoal, impressora matricial. O que é impressora matricial, pessoal? Ela tem uma agulha
para fazer uma impressão. Ainda é usada ainda na indústria, né? Emissão de alguns tipos de notas fiscais e tal. A jato de tinta, que é a colorida que a gente conhece aí, bem comum, jato de tinta HP, Epson, né? Tudo mais. A impressora laser também, que hoje é acessível, muitas residências já têm. As impressoras térmicas, né? Que ela tem ele esquenta, né? E emite uma espécie de uma cera. E registradores fotográficos, controles por exemplo, ó, óculos de controle para jogos, né? Que já tem hoje, né? Dispositivos também. Os óculos 3D, óculos para realidade aumentada, que são muito conhecidos hoje também, para você ter sensação de tato, né? Que já Professor, é acessível hoje, né? Oi. eu tava vendo esse óculos aí de realidade virtual custa quase R$ 1.000. Você faz a mesma coisa com uns R$ 10 usando caixinha de papelão. Eu tenho um desse que é um passo à frente do caso de papelão, que acho que eu paguei R$ 100, R$ 120. Você coloca o celular lá dentro dele assim e já era. É muito tranquilo, né? Só que esses sofisticados aí é bom que ele vem com o próprio sistema de áudio, né? Então ele engana mais a gente, mas é o que você falou, dá para fazer com papelão de boas. Aqui, o monitor, entrada e saída, o touchscreen, né? O touch. Um exemplo disso aí é o tablet, né? Bom, outros dispositivos que podem ser entrada e saída: placa de vídeo, placas de rede, leitores de fita, o próprio HD. E basicamente é isso, pessoal. Nós tínhamos para a aula de hoje, complementamos esse material aí. Quem tiver qualquer dúvida, só falar comigo. Tem meu WhatsApp aí. Pessoal, inclusive vou montar um grupo de WhatsApp de todo o curso, tá bom? Então eu vou mandar para vocês, vou mandar pelo representante da turma, um link para todo mundo fazer parte, tá bom? Então é assim, é um grupo que eu preciso dar um recado. Um professor teve um problema, vai se atrasar. Eu vou comunicar com você, com todos. Quando precisar falar com todos, eu vou mandar nesse grupo. Vai continuar o grupo de vocês normal, vai continuar o meu contato com o líder da sala, mas é assim, ó, pessoal, preciso ter uma informação, assim, ó, saiu um edital aqui para bolsa para aluno, preciso achar um aluno para ser bolsista, então eu vou mandar nesse grupo para ir mais rápido, tá bom? Para ter a comunicação rápida. E aí, como eu disse, vocês vão continuar com os grupos de vocês, para vocês terem liberdade de conversar entre vocês, que vocês acharem certo ali, né? De repente, comentar sobre uma aula. Puxa, eu não quero comentar ali com o professor, né? Então, vocês têm que ter o grupo só de vocês. Então, eu vou mandar para você, todo mundo se adicionar com um link. Eu mando aquele link, vou mandar para o Vinícius vai mandar no grupo de vocês. Aí todo mundo vai lá e acessa e entra nesse grupo, tá bom? Pessoal, mas alguém tem alguma dúvida? Eu vou encerrar aqui para vocês que eu tenho vou dar aula de redes logo em seguida, agora no segundo ano. Vou parando a gravação Professor, aqui, baixar a Tá chamada. tranquilo, professor. Vou fazer a chamada aqui, baixar só o arquivo da chamada e parar a gravação. Pessoal, muito obrigado aí por essa aula de hoje, foi muito legal, tá bom? Só parar a gravação agora.